Oi, tudo bem? Aqui é a Cris Flores e mais um episódio da Corrente do Amor Brandly, que fala sobre tudo que é importante no universo das crianças. E hoje o tema é incentivo à leitura. E eu tô aqui hoje com a Natália Pontes, que é psicopedagoga, mestranda em Psicologia da Educação e coordena uma equipe, olha que legal que ela faz, que escolhe livros para um clube de leitura, o Leiturinha, que é voltado para crianças. Que trabalho divertido, hein, Natália? Olha, é dos trabalhos, assim, eu acho que eu sou muito feliz no que eu faço, né? Porque lidar com livro, que é uma delícia, e ainda por cima é livro infantil, que é mais gostoso ainda. Como é que eu posso incentivar a leitura dentro de casa? Porque algumas pessoas não tiveram esse incentivo quando eram crianças, não estão habituadas à leitura, mas querem que os filhos leiam. Como é que essas pessoas podem incentivar? Um dado que eu acho que é legal trazer é que todo pai quer que o seu filho seja feliz, independente Boa. da onde qual a escolha de carreira seu filho que fizer, para onde que ele for, se ele vai ter amigo ou não. O que sempre passa na cabeça dos pais é essa parte de felicidade. E eu achei interessante porque saiu uma lista na Forbes dos países mais felizes. E não coincidentemente que os países mais felizes são os países mais leitores. Natália, como é que você vê a relação das crianças hoje com os livros? Elas gostam de ler? Elas procuram os livros? Eu diria que é super natural para a criança esse contato com o livro. Elas querem ler, elas se encantam pelas ilustrações, elas se encantam pelo formato, às vezes é livro brinquedo mesmo, elas brincam, eles interagem muito com o livro. É algo bastante natural, acho que dá até para os pais aproveitarem esse gancho para introduzirem mais literatura, principalmente nessa primeira infância, que a gente sabe também que é uma formação muito importante de valores, né? E de segurança para a criança. Você percebe que algumas temáticas que são mais difíceis até para os pais conversarem, até para os pais às vezes entenderem, né? Tem temas que são difíceis para a gente. E como colocar esses temas para os filhos? Os livros são essa ponte? Nossa, com certeza. O livro tem um caráter de desmistificar alguns temas muito tabus, assim, muito complicados. Às vezes não precisa nem ser tema tabu. Às vezes, por exemplo, fui ampliar a família, tipo, irmãozinho, né? E daí meu filho, que tava assim, já entrando numa fase que não é tão infantil, começou a ter comportamentos de bebê novamente. Como é que, porque provavelmente ele não tá aceitando esse irmãozinho que entrou. Tem vários livros que contam sobre a chegada do irmão. Então você pode colocar aquele livrinho, dar uma discutida com a sua criança, então ela recebe essa informação de uma outra fonte também, que não é você, ela consegue ter um pouco mais de empatia. Eu acho que o livro tem muito esse caráter. Pra gente calcular uma média, claro que o ideal seria ler muitos livros por mês. Claro. Mas quantos livros, no mínimo, seria importante uma criança ter acesso para que ela tenha esse hábito, né, consolidado? Eu diria que um livro por mês já é uma boa pra gente mudar a quantidade de livros que o brasileiro lê hoje. Certo. Que tá na média aí de 2,5 lidos inteiros por ano. Ou seja, se a gente conseguir colocar 12 livros, eu acho que já é um bom início, vai, um livrinho por mês. Aí depende muito da sua criança e de qual fase que ela tá. Uma coisa que eu acho legal trazer, que a gente pensa muito no clube de leitura, fazer com que essa criança crie esse repertório da leitura. Ou seja, quando ela é bebezinha, acabou de nascer, seu nenenzinho, lá de 0 até seus 11 meses, por exemplo. O legal é ter um livro que seja objeto e livro mesmo, por exemplo, livro de pano, que é maciozinho, entendeu? Se a criança colocar perto do rostinho não vai machucar. Se morder, não tem perigo do livro cair e machucar a criança, pode dormir junto. A gente pode usar livros de banho, por exemplo. Ai, máximo, adoro. Que é muito gostosinho, então a criança vai tomar banho, leva o livrinho. E nisso o livro ele vai tomando, por enquanto, um lugar de livro-brinquedo, vamos dizer, né? O seu trabalho é escolher os livros, né, junto com a equipe, claro, né, que vão para aquela determinada faixa etária, certo? Exatamente. Como que a gente pode fazer isso no nosso dia a dia, né? Entender quais são os livros necessários para aquela criança naquele momento. Eu acho que a gente pode seguir 2 caminhos. Um que é essa parte do repertório, de você fazer o caminho da criança até que ela vire uma criança leitora. Ou seja, você vai com livros que são mais livros brinquedos mesmo. Aí depois, quando a criança começa a aprender a ler, por exemplo, você pode ajudá-la junto com as ilustrações para que ela consiga contar a história mesmo sem saber ler 100%. Isso é legal também, Isso né? é legal, super legal.
incentivar a imaginação, o sonho, né? E mediação também, né? Uhum. Porque você tá conversando sobre um assunto e daí de repente você pode pedir para sua criança recontar aquele assunto que ela leu no livro e você vê o quanto que ela absorveu disso. Então isso é gostoso também, dela usar essas ilustrações como um apoio para ela recontar a história. E daí quando essa criança já estiver lendo, por exemplo, aí ela pode escolher o livro que ela quer, que eu acho que é gostoso. Aliás, legal. A criança sempre... Eu acho que é legal você sempre deixar que a criança escolha alguns livros, que você também traga livros que foram importantes para você na sua infância. Então você também pode convidá-la, olha, esse aqui é o livro favorito da mamãe, o livro favorito do papai, vamos ler com a gente? Esse hábito de ler junto com a criança e para a criança funciona mesmo, Funciona. É eficaz, ajuda. Então eu diria que para os pais é legal porque você consegue até conhecer nuances do seu filho, né? Como é que uma história impacta ele, o que ele muda, o que ele acha, quais são as perspectivas de vida daquela criança, o que ele aprendeu com aquilo. Fora esse vínculo emocional, né? Esse Sem momento dúvida. que é seu com o filho. É verdade. 100%. Agora, para aquela criança ou adolescente que não tem tanto o hábito da leitura Certo. e que está mais ligado em games, de repente em séries ou filmes, né? Dar um livro para essa criança ou adolescente sobre aquela série, sobre aquela novela, sobre aquele filme que tem a ver com a temática, você percebe no seu dia a dia, no seu trabalho, que realmente ajuda? Que dá muito certo é quadrinho. Quadrinho eu acho que é uma boa, porque tem vários livros muito bons que de repente sai a versão em quadrinho, com aquela mesma história, aquele mesmo contexto, e acaba tendo uma linguagem que eu acho que é mais adolescente mesmo. Então, às vezes você chegar com um livro de 150 páginas para aquele adolescente, um livro de texto corrido, né, um romance, já dá aquela, né? Talvez venha um certo preconceito mesmo, existe, sabe? Né? A criança olhar e falar, ixi, isso aqui tem cara aqui de estudo, eu não quero. E o quadrinho não, eu acho que o quadrinho conversa muito com essas crianças. Queria que você, com toda a sua experiência, porque o seu currículo é maravilhoso, apesar dela ser super jovem, né? Que você passasse uma mensagem sobre o que representa a leitura hoje pra gente. Porque eu sei que a gente está numa era difícil, onde a tecnologia está tomando conta, Sim. A velocidade cada vez maior de dados, então as crianças têm pressa, elas, né, pegam, já soltam, né? O que representa a leitura com toda essa experiência que você tem? Claro. Eu acho que a leitura é justamente esse caminho para você se autoconhecer. Eu acho que autoconhecimento vai ser a palavra desta geração, provavelmente. A gente fala tanto de ansiedade, de depressão, e você entender quem que você é, como que você atua, o que você gosta, quais ideais você defende, eu acho que é alguma coisa muito importante. E esse letramento, vamos dizer, emocional, vou falar essa palavra, letramento emocional, o livro ele conduz de uma forma muito fluida. Ele convida muito esse autoconhecimento, a você se pôr, a você se entender, a você se relacionar. Eu diria que, assim, tirar seus 15 minutinhos por dia para você fazer essa autorreflexão junto com o livro é um convite para você ser mais feliz mesmo. Natália, você foi bárbara, adorei conversar com obrigada. você. Obrigada pelo convite, pelo espaço para falar de literatura. Foi um presente ter você aqui, que vocês consigam fazer esse clube crescer cada vez mais pessoas, e essa troca de informação, de livros, faça isso. Está com o livro aí parado? Doe para alguém. Faz tempo que você não lê? Vai comprar um livro agora, né? E compra pro seu filho também. A corrente do amor é isso, como a Natália estava falando, são os elos que se ligam formando essa corrente linda de amor, de união, de percepção, de autoconhecimento para a gente fazer uma sociedade melhor. Leia muito. Obrigada, Natália. Muito obrigada, Cris.